que você tem que escolher aquela ferramenta que vai facilitar o seu trabalho, se a sua necessidade no início é de que a sua jornada seja facilitada, ou se você quiser ali incrementar, colocar uma parada mais bonitinha e tal, aí você pode escolher outras ferramentas, mas isso tudo é num nível, você vai sempre subindo de nível, beleza? Então, não é esse total aí, esse mundaréu de ferramentas não, tá? Na verdade, para você que está começando, e eu trouxe aqui, ó, a realidade, ela é mais ou menos assim. Olha só que interessante, o que você vai ver? Ferramentas resumidas nesse mapinha mental aqui. A programação. O que eu preciso, Eduardo, para programar ali no mundo da ciência de dados? Cara, existem outras linguagens de programação, mas, cara, você está começando, foca no Python para ciência de dados. A gente já falou sobre isso nos outros dias. Você não vai precisar ficar viajando muito no SAS, no R, por enquanto, beleza? Então, iniciando sua jornada como cientista de dados, foca no Python, beleza? Beleza. Estatística, Eduardo, eu preciso de ferramentas estatísticas porque eu preciso analisar os dados, não é? Cara, lembra que a gente viu ali a exploração dos dados ali? Exploração dos dados, você faz com Python também. Semana que vem vai ser tora, porque a gente vai seguir o pipeline da ciência de dados. Eu chamo de pipeline da ciência de dados os pilares para você construir um projeto, que é a análise exploratória, pré-processamento de dados, machine learning, tudo isso você vai ver semana que vem, e aí você vai ver que a gente vai estar fazendo essa parada aqui, ó, estatística, com Python também, beleza? Então, estatística é Python. Banco de dados, Python você consegue conectar com 99% dos bancos de dados com Python. Análise exploratória, Python. Pré-processamento dos dados, Python. Machine Learning, Python. Visualização de dados com Python também, Eduardo? Também com Python. Implementação das máquinas preditivas com Python. Então, galera, resumidamente, o que você vai precisar é Python. E eu já vou explicar o porquê do Python, do poder do Python. A gente vai dar uma navegada aqui para que você conheça um pouquinho desse mundo, beleza? Então, a programação, a gente vai utilizar a programação Python. A programação, você entenda aí a linguagem de programação, beleza? Então, tá bom. Eu sei que a gente agora, nesse exato momento, está navegando no Google Colab. Isso aqui que a gente está utilizando agora é uma máquina virtual do Google. E eu considero essa parada aqui como uma IDE. Eduardo, o que é uma IDE, Eduardo? IDE significa Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Olha aqui, ó, em inglês, Integrated Development Environment, ou seja, ambiente de desenvolvimento integrado. É como se fosse uma interface que a galera do Google desenvolveu para a gente programar em Python. É só esse tipo de IDE, então, que existe, Eduardo? Claro que não, olha só que louco, existem uma pancada de IDE. Olha que massa, eu trouxe aqui algumas que eu conheço para você. Olha só, o PyCharm é uma IDE, o nosso Spider é uma IDE, o Jupyter Notebook é uma IDE, o Visual Studio Code é uma IDE, e assim sucessivamente. Eduardo, me explica por que tem tanta IDE. Galera, simplesmente porque existia uma demanda específica que foi suprimida ao construir essa IDE. Por exemplo, a galera do PyCharm, galera que usa o PyCharm é a galera mais ali profissional, que está ali colocando os projetos ali em grandes empresas para que você possa ali ter um ambiente mais customizável, tem uma interface de importação de pacotes um pouco mais automatizada, e aí eles foram lá desenvolver essa ferramenta com todas essas necessidades. A galera do PyCharm foi lá e falou, a gente precisa automatizar a importação de pacote, beleza. Criar essa funcionalidade. Aí a galera do Spider foi lá e falou assim, putz, a galera do mercado está com a necessidade que é o seguinte, programador, a maioria, gosta um pouco mais da tela escura. Por quê? Porque a galera programa de noite. Tô inventando aqui, tá, galera? Tô só tentando mostrar para você o que é um requisito específico do negócio aqui, no caso, os caras que estão desenvolvendo IDE. Então, a galera aqui do Spider foi lá e desenvolveu uma IDE cuja telinha de fundo aqui é mais escurinha, mais visual para a galera que está programando e que gosta de programar no modo noturno. E assim sucessivamente, galera. Ah, tem uma galera aqui que
putz, utiliza muito o Windows ali, precisa de uma IDE para programar em Python, mas sem ser na nuvem, de forma ali mais desktop. Como é que a gente faz? Os caras foram lá e criaram o Jupyter Notebook para a gente desenvolver aqui na nossa própria máquina. Então, galera, é tudo requisito. Foram tendo necessidades e a galera foi customizando e criando novas funcionalidades. Cabe a gente escolher qual é a melhor ferramenta. E eu costumo dizer que, para falar a verdade, não existe a melhor ferramenta. Existe o momento ideal para se usar cada ferramenta. Quer ver um exemplo? A gente utilizou o Visual Studio em uma das maratonas da ciência de dados aí para trás. Por quê? Porque é uma ferramenta que me ajudava a facilitar o processo de implementação da máquina preditiva. Eu precisava ali fazer uma chamada no CMD, né, no Command, e o Visual Studio Code permitia que eu fizesse essa parada lá, tudo na mesma interface. E aí a gente utilizou o Visual Studio Code. Mas poderia utilizar só o Google Colab, Eduardo? Poderia. O PyCharm? Poderia. Isso tudo é questão de momento, tá bom? Então, quando falar IDE, não se assuste. IDE é o seu ambiente de desenvolvimento. Você escolhe aquela ferramenta que vai se adequar ao melhor ali desempenho para atingir o objetivo que você quer, tá bom? Qual é a melhor para quem está iniciando, Eduardo? Fala aí. Cara, a melhor ideia para quem está começando é o Google Colab, o Jupyter Notebook, vai. Por quê? Porque são simples. Quando você instala um pacotão lá chamado Anaconda, que é uma distribuição Python, o que a gente faz? A gente já tem ali pré-instalado o nosso Jupyter Notebook, a nossa ferramenta de trabalho. Como é que eu seto, Eduardo? Cara, olha só, se você já instalou o Anaconda, você vem aqui no iniciozinho no Windows, ó, e escreve Jupyter Notebook, ó. Já aparece aqui para mim, ó, Jupyter Notebook, beleza? É simples assim, galera, vira uma ferramenta qualquer aqui do seu ambiente. Google Colab, você vem aqui em cima no Google, né? Você escreve aqui, ó, colab.research.google.com, e aí a gente abre essa ferramenta que a gente está usando aqui agora. O que você vai precisar ter? Você vai precisar ter uma conta no Google, né? Uma conta no Gmail. Está aqui a conta da ciência dos dados, beleza? Está aqui a conta, aqui que vai aparecer a sua carinha. E o Google entrega essa ferramenta para a gente, tá bom?